glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus, aleluia, louvado seja o nome deste Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que nos amou de uma tal maneira, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, e vela por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós que choramos, que suplicamos pela misericórdia de Deus, pela justiça de Deus, para que as histórias da Bíblia sejam proclamadas nos quatro cantos deste mundo, que fala das maravilhas de Deus, que fala das grandezas de Deus, que Deus possa levantar homens e mulheres que não tenham medo, não tenham vergonha de falar deste Deus, ainda que sejam humilhados, zombados, escarnecidos e até maltratados, como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi até preso, mas ele não se envergonhou de falar de Jesus. Ele morreu falando de Jesus Cristo. Jesus era com ele. Jesus é com ele, porque ele está vivo, ele está no céu, o espírito dele, a alma dele está sabendo muito bem o que nós estamos fazendo aqui na terra. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, o apóstolo André, todos aqueles apóstolos estão vivos e reinam eternamente. E nós pedimos socorro de Deus para que hoje a igreja do século 21, a igreja primitiva, essa igreja que confia nessa Bíblia aí, nessa Bíblia que não apostatou do que está escrito aí, não acha que a Bíblia é um conto de fada, uma história ficciosa, mas é a palavra de Deus. E por esta Bíblia nós devemos morrer, porque é a palavra de Deus. E pedir que Deus não deixe nós sermos objeto de escândalo. Escândalo. Porque o inimigo tenta fazer de nós um objeto de escândalo para escandalizar a palavra de Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda os missionários, pastores, os pregadores, os homens e as mulheres verdadeiramente de Deus, que estão levando a palavra de Deus nos terminais, nos ônibus, nas lojas, nessa internet chata, em qualquer lugar, está falando do amor de Deus. E Ele é poderoso. Em pleno século XXI já se passaram quantos mil anos? Quantos mil anos já passaram? Nós olhamos para essa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, olhamos para ele, para ela, vemos as obras de Jesus Cristo, vemos a conversão de Saulo no caminho de Damasco, vemos as conversas dos apóstolos, o discurso de Paulo na sinagoga em Antioquia, o evangelho pregado em Icônio, Listra, as questões acerca do rito mosaico. Para defender essa Bíblia, Deus me leva em qualquer lugar para defender. Eu não tenho um outro argumento, outro assunto, outra proposição do que é seguir aquilo
que os meus irmãos dos antepassados deixaram, que é a Bíblia Sagrada. Que nós devemos nos render ao Deus da Bíblia. Nós devemos buscar o Deus da Bíblia, porque quando ele fizer assim, um abrir e piscar de olho, já era o fulano, já era o ciclano, só resta a lembrança daquele fulano, daquele beltrano. E aí é ele Deus, ele vai prestar conta com Deus. Nós vamos prestar conta com Deus do que nós fizemos. Deus nos deu a vida, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o poder de escolher, de fazer as nossas decisões. Escolher por Ele, escolher servi-lo é a melhor escolha do mundo. Porque Ele não é um homem que vai mentir, mente não. Ele fala a verdade, Ele prometeu, está aqui na Bíblia. Pode se passar não sei quantos 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, não interessa. Ele é fiel. Se passaram 40 anos no deserto, só herdou a terra prometida Caleb e Josué. O resto morreram todo mundo naquele deserto. E nós hoje, a igreja, será que vai morrer todo mundo também no deserto? Será que todo mundo vai morrer? Só vai herdar quem no reino de Deus? Quem que vai? Só um, só dois? Que vai entrar no reino dos céus, no céu de glória, porque perseverou em servir a Cristo? Porque pela fé perseverou, vou morrer, todo mundo vai morrer, porque quem matou foi o próprio Deus, por causa da rebelião, da murmuração, do pecado, da incredulidade, porque não perseveraram nas batalhas do Senhor, as guerras do Senhor. E o próprio Deus foi só Josué e Caleb. Hoje é a mesma coisa. Quem é o capitão é Jesus, não é o Josué. O Josué é o intercessor de Moisés. Hoje, quem é o capitão da igreja? É o Filho de Deus. Ele é o capitão que nos conduz. A Canaã da terra, não é mais essa Canaã aqui do mundo. Não, ele nos tirou do Egito. Qual é o Egito? É o pecado. O Egito é o império do diabo, é um reino invisível, pecaminoso. Ele nos resgatou de lá e ele está levando nós para o Canaã celestial, o céu de glória. Mas será que nós vamos ficar, nós vamos perecer? Será que nós vamos ser uma igreja que não vamos acreditar nos efeitos mais de Jesus? Não, isso não pode acontecer jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Nós estamos passando um momento que só Jesus para ter misericórdia. Perseverar nessas sagradas escrituras. Olhar para o discurso do apóstolo Paulo, que é a nossa inspiração de vida. É o apóstolo Paulo que deu a vida dele pelo Evangelho de Cristo. Olhar para o discurso deste homem, aos anciões daquela igreja de Éfeso, que ele falou, e que ele disse lá em Mileto, e que ele mandou chamar os anciões de Efésios. Chama os anciões da igreja, vamos conversar. Diz a Bíblia que logo que chegaram junto deles, disse: vós bem sabeis, desde o princípio, desde o primeiro dia, que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade. Ele servia ao Senhor com toda a humildade dele e com muitas lágrimas. Muitas lágrimas caíram. Era assim que ele servia ao Senhor. E nós queremos servir ao Senhor como o apóstolo Paulo serviu ao Senhor no século 21, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus lhe sobrevieram. Pelas ciladas dos judeus vieram as tentações, mas ele diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas.
testificando tanto ao judeu como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é maravilhosa. Testificando tanto aos judeus, testificando aos brasileiros, testificando aos amazonenses, aos paraenses, aos cearenses, testificando ao mundo todo, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Converter a Deus e uma fé em quem? Em Jesus Cristo. Colocar uma confiança em Jesus. Isso era a testificação do apóstolo Paulo. Você tem fé em Jesus Cristo. Você se converteu a Deus. Tem fé nele. Amém. Senão que eis agora que estou ligado pelo Espírito e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer com ele lá em Jerusalém, mas ele sabia que os judeus não gostavam dele. Os judeus não gostavam de Jesus. Odiavam, tanto é que Jesus morreu lá. Não aceitava a doutrina de Jesus, não aceitava a doutrina, o ensinamento, a pregação dos apóstolos. Não criam. Perseguiu Jesus até a morte da cruz, perseguiram os apóstolos, mataram muitos, mas ele ia para lá. Ele ia para lá e ele não sabia o que ia acontecer lá. Senão que o Espírito Santo dizia para ele, de cidade em cidade me revela. O Espírito Santo revelava para ele e dizia para ele que de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tripulações. Coisa que aconteceu mesmo. Esperava pelo servo de Deus prisões e tribulações. Lá no livro de Apocalipse, a gente diz, lê uma das cartas, Jesus falando ali, dizia para os apóstolos, para a igreja, Satanás há de vos colocar na cadeia e tereis uma tentação de 10 dias. Ser fiel até a morte, te dar-te-ei a coroa da vida. O Espírito de Jesus revelava para o apóstolo Paulo. E creio eu que revela para todo aquele que tem fé em Deus, se converte a Deus. O Espírito de Jesus nos promete regalia nessa terra, neste mundo ímpio, incrédulo que não confia no Senhor Jesus. Mas ele diz que nós teremos tribulações. Prisões eu não sei, mas o apóstolo teve prisões. Que Deus nos livre de prisões. Ser presa por pregar a palavra de Deus? Ser presa por falar de Jesus? O apóstolo foi preso por falar de Jesus. O Espírito Santo revelava a ele que ele prisou, e ele, meu Deus, se fosse outra pessoa já tinha se covardado, já tinha fugido da responsabilidade. Mas ele dizia, e ele respondeu no versículo 24. E essa resposta do apóstolo Paulo, o Espírito Santo revela para nós só tribulações nessa terra. Angústia, tentação. Porque se aconteceu com o apóstolo Paulo, vai acontecer com a gente também. Porque esse mundo é mau. Mas ele responde no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. Em meio às prisões, em meio às tentações, ele falava para os gregos, ele falava para os judeus, as ciladas, as armadilhas dos maus, dos incrédulos, das pessoas que não creem,
O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que guiava ele, Espírito de Jesus. E ele falou pelo Espírito de Jesus que em nada ele tinha a vida dele por preciosa. Em nada ele tinha a vida dele. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério, ele recebeu o ministério de quem? De Jesus. Ministério ele recebeu de Jesus. Uma carreira de fé para pregar aos gregos. Nós recebemos o ministério do próprio Jesus para pregar o Evangelho. Nós, o povo de Deus, os Evangelhos. Eu recebi de quem? Do próprio Jesus o ministério. Por causa desse ministério, eu tenho que pôr a minha vida em risco, morrer, pregando, testemunhando. Foi o que aconteceu com ele. Por causa do ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Maravilhoso esse versículo. Faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Que Deus nos dê essa alegria, que essa alegria não vem da terra, nem do homem, nem da mulher, vem do coração de Deus. A alegria de ter um ministério dado pelo Senhor Jesus Cristo e ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Apóstolo Paulo já passou a carreira dele. Agora somos nós, no século XXI, eu e você e o mundo, para proclamar que Jesus reina. Jesus vive, Jesus está voltando. Nosso dever, nossa obrigação é colocar nossa fé em quem? Em Jesus. Invocá-lo com fé, porque algo que agrada o coração de Deus é ter fé. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele faz, se Ele quiser, se Ele quer, e Ele quer, Ele faz. Porque o Evangelho da graça de Deus foi dado a nós, hoje a igreja do século XXI, para nós morrermos, se for preciso, por causa do Evangelho de Deus. Essa é a nossa carreira, esse é o nosso ministério. E nós recebemos de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. E naquele tempo que o apóstolo Paulo estava aqui, eu creio que ele ainda viveu, em meio a todas aquelas tentações, aquelas provações, aquelas ciladas, ele ainda viveu um bom momento. Porque tinha muitos irmãos que estavam com ele, que choravam, que oravam. E hoje está tão difícil. Cadê os irmãos que choram na presença de Deus? Cadê os irmãos humildes? As irmãs humildes que choram de dia e de noite na presença de Deus. Que tem o amor de Deus no coração. Que se compadece, que chora por amor a Deus, por a obra de Deus, não é mas que chora gemendo de dia e de noite pelo Evangelho da graça, pelo reino do céu, para que os pecadores se salvem, se arrependam, chora intercede por uma alma perdida e também pelos ministérios dos irmãos que estão fazendo a obra com muita dificuldade, com muita tribulação, com muita angústia, muita perseguição, mas estão fazendo a obra de Deus. Aonde estão esses irmãos? Aonde estão esses amados irmãos que choram escondido muitas das vezes? Ninguém está vendo, ninguém vê as lágrimas, só Jesus.
E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Aquele povo nunca mais veria o rosto do apóstolo Paulo, no qual viram ele pregar e fazer as obras de Deus. Através das mãos do apóstolo, Deus curava os enfermos. Deus fez maravilhas extraordinárias. E aquele povo nunca mais ia ver o rosto dele. Lá em Jerusalém, porque ele foi transportado para Roma. E lá ele morreu. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós. Do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentartes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Que eu apostava para pastores, bispos, diáconos, homens e mulheres estava nesse exército de Deus. Fala para mim hoje. Passou 2000 anos, ele está falando para mim. Essa palavra é viva. Deus me constituiu o quê? Uma sacerdote real, uma embaixadora de Cristo.